paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu estou diante de uma igreja missionária. Eu estou diante de uma igreja que o Senhor colocou chama, colocou paixão no coração pelas vidas. Este é o segredo do crescimento desta igreja. Este é o segredo do crescimento, de estar visionando vidas, almas, amém? Não só nesta cidade, mas além desta cidade também. E se você está aqui, você faz parte de um grande projeto de Deus. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus te escolheu. Deus escolheu você para um grande propósito, que muitas vezes você não consegue entender e nem acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida. Mas Deus, Ele trabalha de uma forma que o homem não entende. O homem não precisa entender como Deus trabalha. O homem precisa somente acreditar. Porque o que agrada ao coração do Senhor é a nossa fé. E o Senhor fala já com esta moça, dizendo para você, Ele já está te preparando, Ele já está te ensinando, Ele já está te moldando, para que Ele possa te enviar. Não estou falando que você vai para um outro país, para uma outra cidade. Muitas vezes nós achamos que nós somos enviados só para um outro país. Talvez você vá ser enviado para um amigo, para uma amiga, para alguém da faculdade, para alguém do seu trabalho. Porque nós nascemos para um propósito. Nós nascemos porque Deus tem um propósito conosco. E o diabo, ele faz de tudo para impedir que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Porque quando ele olha para você, ele vê a imagem e semelhança do Deus vivo e poderoso que te criou. Quando ele olha para você, ele fica incomodado. Olha o potencial que o homem tem. Olha a inteligência que o Senhor nos deu, que o Senhor nos capacitou. E tudo que o Senhor nos deu é para ser usado para o louvor e a glória do nome dEle. Mas como eu estava dizendo, o inimigo, ele usa de artimanhas, ele usa de situações, porque o objetivo dele é tirar o nosso foco do alvo principal. Como o apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, judeu, grego, quem seja. E quando o Senhor escolheu você, como ele escolheu Davi, que era desprezado, que no dia que Samuel vai na casa de Jessé, todos são convidados para estar à mesa. Todos são convidados para estar ali. Davi fica lá cuidando das ovelhas. Mas lá do céu, Deus tinha um plano na vida de Davi. Deus tinha um projeto na vida de Davi. Olha, querido, você pode parecer que está escondido. Você pode parecer que ninguém está te vendo. Você pode parecer, querido, pode aparecer a situação que você não tem valor. Mas a palavra que Deus disse para Samuel foi: não olhe para a aparência, porque o homem olha para a aparência, mas eu vejo o coração. Eu vejo o coração. E ele disse, nós não nos assentaremos à mesa, nós não vamos almoçar enquanto Davi não chegar. Ninguém começa grande. Tudo começa com uma semente. Tudo começa pequeno. Eu vejo esses jovens louvando, adorando. Nós oramos por moças ali. E quando eu abracei com uma moça, que você falou assim com ela, eu quero orar com você. Não sei se ela está aqui. Loira. Já está aí o nome dela?
da cidade de Jataí. E o Espírito Santo falava assim para mim. Eu olhava para ela e falei: Senhor, estou me vendo há muitos anos atrás, quando eu tinha 15, 16 anos, quando eu aceitei o desafio de cuidar de crianças. Muitas vezes a gente olha para uma moça, a gente olha para um moço, e a gente acha que Deus não pode usar. Deus usa quem se dispõe. Deus usa quem se coloca à disposição do Senhor. E aí nós começamos no processo do crescimento. Se eu falar assim, quem quer crescer? Quem quer crescer em intimidade? Quem quer crescer em relacionamento? Eu acredito que todos vão levantar a mão, mas crescer dói. Crescer dói. Você já viu o adolescente às vezes sentir dores nos ossos porque ele está em fase de crescimento? Crescer às vezes no sentido do corpo físico, crescer na maturidade espiritual dói. Mas é necessário o crescimento. É necessário a maturidade espiritual. Porque quando você vai amadurecendo espiritualmente, quando você vai crescendo espiritualmente, Deus vai te capacitando. Primeiro Deus vai te treinando. Sabe essa luta que você está passando? Sabe esta guerra que você está passando? É treinamento de Deus. É treinamento de Deus. Não é para você ser envergonhado. Não é para que você, querido, venha passar por uma situação e que as pessoas vão dizer que Deus se esqueceu de você. Não. Talvez você está passando por um momento de enfermidade, um momento de desemprego, ou um momento que alguém da sua família se afastou do Senhor. Mas o Deus Todo-Poderoso, que nós estamos nesta noite exaltando, glorificando, Ele está te vendo, Ele está te contemplando, Ele sabe da tua luta, Ele sabe do que você está passando. Mas Deus nos pergunta nesta noite: o que você vai fazer diante desta luta? Você vai aproveitar essa oportunidade para você crescer, para você amadurecer, ou você vai entrar no campo da murmuração, da reclamação, da desistência? O que você vai fazer com esta prova? A prova é oportunidade de crescimento. A prova, irmão, é oportunidade de relacionamento. A prova, irmão, é a oportunidade de ter uma experiência com Deus. O Senhor manda falar assim: lembra-te de Sadraque, lembra-te de Mesaque, lembra-te de Abidnego. Eles não fugiram da fornalha. Eles não fugiram da fornalha. Ainda que morresse, ainda que eles perecessem, eles não negaram a fé e eles foram para a fornalha. Mas o quarto homem entrou com eles na fornalha. E Deus manda te dizer: eu tenho entrado contigo na tua fornalha, homem. O Senhor manda te dizer assim, declama Nagassaia: tem o tempo de entrar da fornalha, mas tem o tempo de sair da fornalha. Olha o que o Senhor está dizendo para vocês. O Senhor está te dizendo: assim como Sadraque, assim como Mesaque e assim como Abidnego, eles não tiveram um chamusco de cabelo queimado. O Senhor manda dizer: grande é o milagre que eu estou fazendo na vida de vocês hoje. Aplauda o Senhor pela vida deste casal. Glorifica o Senhor pela vida deles. Rabachori alabaias. Quando você está passando por essa situação adversa, é Deus falando assim: eu posso contar com Ele. Ele não vai me negar. Ele não vai olhar para trás. Ei, moço, você tem muita fome, muita sede de Deus. Mas mantenha a chama acesa. Não deixe o óleo acabar. Não deixe o óleo acabar. Neclabassuriandarabacaias. Não deixe o óleo acabar, diz o Senhor. E calabassuriandaraias. Porque a unção, ela quebra o jugo. Relabassuriandaraias.
Labassuriandalaias. A diferença de Davi e seus irmãos era que Davi era um moço de intimidade com Deus. Davi era um moço de oração. Davi era um moço de relacionamento com Deus. Davi era um moço submisso ao seu pai, obediente ao seu pai, submisso aos pais, autoridade espiritual. E Davi recebe naquele dia a unção que Samuel derrama sobre a cabeça dele. Ele recebe a unção de rei, mas ele ainda não é rei. Não significa que alguém tenha uma unção, um chamado, ele já esteja pronto para aquele chamado. Deus tem que preparar a pessoa. E uma das coisas que tem derrubado muitas pessoas é o orgulho. Eu sou, eu faço, Deus me usa. Deus usa jumento, irmão. Deus usa peixe grande. Deus usa corvo. E se eu não quiser ser usada por Deus, Deus usa as pedras para clamar. A glória nunca será do homem. A glória é de Deus. A glória é do Senhor. A glória pertence a Ele. Tudo para Ele, por Ele. Toda a honra e toda a glória é dEle. E Davi recebe a unção. E Davi pensa e deseja ir para a guerra com seus irmãos. Só que ele não tinha idade, não tinha estatura, não estava pronto fisicamente para aquela guerra. Porque a guerra que Deus estava preparando Davi não era guerra contra homens, era guerra contra gigantes. Entende? Era guerra contra gigantes. Porque era no mundo espiritual. Toda guerra se ganha primeiro no mundo espiritual. Daniel entra em propósito de 21 dias de oração. O principado da Pérsia se opõe para que a resposta não chegue. Mas a Bíblia diz que Daniel persevera orando ao Senhor. E o Senhor manda reforço. E ele estava clamando pelo seu povo, que já estava passando de 70 anos do cativeiro. Quantas guerras nós queremos vencer no braço? Quantas guerras nós queremos vencer no grito? Quantas guerras nós queremos vencer na reclamação? Nós não vencemos guerras espirituais com armas carnais. Nós não vencemos guerras espirituais sem uma vida de oração, sem uma vida de jejum, sem uma vida de submissão à vontade do Pai. Os irmãos dele vão para a guerra, ele continua cuidando das ovelhas. Tem hora que você olha para a sua vida e fala: eu vou ficar aqui no mesmo lugar, parece que nada vai acontecer. Ei, Deus está falando comigo. E se você quiser, você recebe esta palavra. O Senhor está falando muito forte ao meu coração, que de uma forma sobrenatural, o Senhor está trazendo algo que nunca foi vivido. E Ele quer fazer isso na sua vida também, meu irmão. Ele quer fazer isso com você também. Ei, você que pensa que nada está acontecendo, que tudo está parado, Deus está preparando o cenário da tua vitória. Deus está preparando o cenário da tua vitória. Ei, você não entendeu? Deus está preparando o cenário da tua vitória. Por que Ele está preparando o cenário da sua vitória? Porque Ele vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Ele vai resolver o que você não consegue resolver. Ele vai entrar onde você não entra.
Davi permanece na obediência, cuidando das ovelhas, porque ele está sendo preparado para o lugar que Deus tem para ele. Vocês sabem que ele vai levar alguns pães, alguns queijos para seus irmãos, e quando ele chega lá, ele vê que o gigante estava afrontando o exército de Deus há 40 manhãs e 40 noites. Porque é assim que o diabo tenta trabalhar contra nós, pastor Sal. Ele tenta minar a gente com más notícias. Ele tenta nos minar, tentando tocar na nossa identidade, nos chamando de fracos, nos chamando que nós não vamos conseguir enfrentá-los. E a pior coisa é quando nós acreditamos nas mentiras do diabo. E todas as vezes que o homem acredita na mentira do diabo, ele entra no estágio de paralisia espiritual. Ele paralisa. O medo paralisa. O medo tira a visão espiritual. Quantos abandonaram o seu chamado? Quantos abandonaram o seu ministério? Quantos esqueceram da unção que foi derramada no alto da sua cabeça, que foi te dada por imposição de mãos? Deus está te chamando a retomar o teu lugar no reino de Deus. Deus está te chamando a retomar o teu ministério, a chamar os teus pastores e falar com eles: conta comigo, eu estou com vocês lado a lado nesta missão de ganhar almas para o reino de Deus. Mas os gigantes das adversidades, todas as manhãs, todas as tardes, lançam palavras. E o homem trava numa guerra tremenda, uma guerra na sua mente. A guerra da mente é a pior guerra que uma pessoa pode viver. A guerra da mente é a guerra que leva o homem para o fundo do poço. Poço que não tem aonde você ver a saída. Mas nesta noite nós declaramos que todo sofisma, que toda cadeia, que toda fortaleza de mente que se levantou contra a igreja do Senhor para dizer que a igreja não pode, está nesta noite cancelado pelo sangue de Jesus, está quebrado pelo sangue de Jesus. Nós somos livres, livres, e nós não vamos ficar paralisado pelas más notícias. Nós vamos usar as armas que nós temos. As armas que nós temos. O que Davi tinha? Um alforje e umas pedras. Deus não precisa de muita coisa, minha irmã, para fazer grandes milagres. Ele só precisa da semente de fé que Ele plantou dentro do teu coração. Tentaram colocar uma armadura nele. O rei Saul tentou colocar sua armadura nele. E ele se lembrou: o Deus que me deu vitória contra o urso, o Deus que me deu vitória contra o leão, é o Deus que vai me dar vitória contra esse gigante. Traga à memória o que Deus já fez na sua vida, que você vai avançar, que você vai crescer, que você vai pôr por terra todo gigante que se levantou contra a tua casa. Ele vence o gigante e ele começa a se destacar. Quando ele se destaca, a Bíblia diz que a canção era: Saul matou 1000, Davi matou milhares, matou 10.000. A inveja faz parte da vida daquele que está crescendo. E ele começa a ser perseguido. Quando ele começa a ser perseguido, ele vai para a caverna de Adulão. E lá na caverna, ele forma os seus discípulos, homens endividados, homens que a sociedade não quer,
Homens que são desprezados. Davi investe nesses homens. E esses homens começam a ser os valentes de Davi. Essa é a visão que Deus tem dado para vocês. De olhar para pessoas que ninguém quer. Olhar para pessoas que as pessoas acham que elas não têm potencial. Sabe por quê? Porque da mesma forma como Deus olhou para Davi através do sacerdote Samuel e viu em Davi algo, Davi agora via naqueles homens algum potencial, que eles pudessem estar lado a lado sendo guerreiros junto com ele. Davi forja aqueles homens. Davi ensina guerra para eles. Davi ensina tudo que ele sabe para aqueles homens. E ele forma um exército. A perseguição contra Davi continua crescendo. E ele vai para uma cidade. Ele vai para Ziklag, uma cidade de refúgio. Mas ele continua em guerra com seus valentes. E quando ele vai para aquela cidade, depois de um dia de guerra, como está escrito em 1 Samuel capítulo 30, Davi ele chega ao terceiro dia depois que eles tinham vindo de uma guerra. E a Bíblia diz que os amalequitas tinham dado de ímpeto contra Ziklag. E quem estava em Ziklag? A família de Davi, os filhos de Davi, tudo que Davi tinha conquistado. Sabe, irmã, quando tudo parece que está bem? Sabe quando a sua vida parece que está maravilhosa? Aí você vai no médico e recebe uma notícia. Você recebe um diagnóstico. Sabe quando tudo está bem? Você sabe que um filho seu se perdeu. Sabe quando tudo está bem? Você fica sabendo que o seu nome está na lista daqueles que vão ser mandados embora da empresa. E de repente tudo que você construiu, tudo que você conquistou, é tirado de você. Porque nós achamos que o que é de guerra, de ruim, acontece com as outras pessoas. Nós não achamos que algo vai acontecer conosco. Davi não esperava que quando ele voltasse para a cidade de Ziklag, ela estivesse queimada a fogo. Ele não esperava que as suas mulheres, que seus filhos, que seus gados e que tudo que ele tinha sido levado cativo. Ele não esperava que os seus valentes se levantassem contra ele. Ele não esperava. Queridos, a Bíblia diz que quando eles viram a cidade queimada, a cidade destruída, eles choraram até não ter mais força. É como se alguém tivesse sequestrado alguém da sua família. É como se você chegasse na sua casa e tudo tivesse queimado, destruído. E como você é humano, você chora, você sente. Toda a esperança, todo sonho foi roubado. Tudo que você construiu, tudo que você almejava, foi arrancado de você de uma forma ímpeta, de uma forma má, de uma forma cruel. Você voltava para festejar a vitória da sua guerra, e quando você chega lá, você vê tudo destruído. E agora? E agora? Aqueles que não entenderam ainda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até aquilo que eu perco.
Que ainda que o diabo, ele tente, meu irmão, contra nós, ele tente nos envergonhar, Deus é poderoso para transformar a nossa vergonha em honra. Deus é poderoso para escrever a história de uma cidade que foi queimada, que foi destruída. Deus é poderoso para fazer tudo de novo. E eles chegaram ali, a Bíblia diz que eles choraram. Eles choraram. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Você já passou por uma situação como essa? De receber uma notícia de alguém talvez que você perdeu, de algum tipo de calamidade, e você chorar até não ter mais força? Você chorar até que não tem mais lágrimas? Eu quero dizer que luta não é ausência de Deus. Eu quero dizer que a afronta do diabo não é ausência de Deus. Pelo contrário, nos dias mais difíceis da sua vida, vão ser os dias que você mais estará sensível à voz de Deus. Porque serão os dias que você vai entender a necessidade da dependência total do Senhor para todas as coisas, e que nós não temos nada nesta terra. Que aquele que dá é aquele que pode tirar também. Mas que mesmo que Ele tire, Ele não deixa de ser Deus na sua vida. Ele não deixa de ser Deus na sua casa. Ele não deixa de ser Deus na sua família. É isso que o diabo quer ouvir da boca das pessoas quando elas estão passando um tipo de luta. Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. Mas nós nos lembramos de Jó, que disse: Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó adorou. Jó adorou. Não foi um enterro que ele fez 10 enterros, 10 caixões, 10 filhos. E mesmo assim ele adorou. E mesmo assim ele continuou crendo. É a sua fé, é a sua perseverança, é a sua determinação que não vai deixar você prostrado no dia da tua dor, que não vai deixar você prostrado no dia da tua luta. É você continuar acreditando, além daquilo que os teus olhos estão vendo, mas aquilo que Deus prometeu no teu coração, aquilo que Ele falou ao teu coração. E a Bíblia diz que também as mulheres de Davi foram levadas. No verso 6 diz: Davi muito angustiou-se, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Este seria o ponto alto desta mensagem. Porém, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Porém, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. No dia da angústia, no dia da calamidade, é dia de se fortalecer no Senhor, teu Deus. É o dia de você se fortalecer no Senhor. Se fortalecer no Senhor. Vão te culpar. Sempre alguém quer achar um culpado quando uma coisa acontece com a gente. E muitas vezes são os da casa, são os familiares. Porque quem às vezes, as pessoas que falaram para Jó que ele tinha feito algo errado, eram os amigos dele. Aqueles que queriam apedrejar Davi, eram os valentes que ele tinha cuidado. Só que Davi sabia que o inimigo dele não era aqueles homens.
É por isso que o diabo tem trabalhado contra as famílias, tentando colocar filhos contra os pais, pais contra os filhos, marido contra esposa e esposa contra marido. A sua guerra não é contra a sua família, não é contra o seu cônjuge, não é contra o seu filho, não é contra os seus amigos. A sua guerra é contra o inimigo da nossa alma. E quando Davi, com amargura, ele se fortalece no Senhor. Ele se lembra da estola sacerdotal. Ele chama Abiatar. E ele fala, traz a estola sacerdotal. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir uma direção. Eu preciso ouvir o que Deus vai falar para mim. Porque os meus olhos só estão vendo destruição. Mas eu não vou ser guiada pelos meus olhos. Eu vou ser guiada por aquilo que Deus quer falar comigo. Aí você cresce. Aí você cresce na intimidade, no relacionamento. E Davi, ele pega a estola sacerdotal, que era a forma que eles usavam para falar com Deus. E ele fala, traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Verso 8 diz, então consultou Davi ao Senhor. Quando você não souber o que fazer, consulte o Senhor. Ele vai ter uma palavra para você. Quando você não souber o que fazer, pare. Pare. Você já não tem força para chorar. Você já está cansado. Você sabe que o inimigo parece que é mais forte, que a situação parece que é mais forte. Mas você precisa se fortalecer em Deus. Essa força, ela existe, ela é real. Quando eu vi meu esposo deitado no chão, em volta uma poça de sangue devido a um tiro no pescoço, eu saí da sala de aula. Eu me encostei na parede. E eu ia desmaiando. E uma voz falou comigo: não desmaie. Você está numa guerra. E uma força subiu dos meus pés até todo o meu corpo. E eu fui colocada de pé de uma forma sobrenatural. Deus te fortalece. Deus te ajuda. Deus te anima. Deus te capacita. Deus te renova. Deus faz por você aquilo que você não consegue fazer. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E eu entendi que não era hora de baixar a guarda. Não é hora de permanecer chorando em cima da situação. É hora de reagir. Reagir pelos seus filhos. Reagir pelo seu casamento. Reagir pelos seus sonhos. Em uma vida de intimidade, de oração, de jejum. A causa pode estar perdida para mim, para você, mas não está perdida para o Senhor. E todas as vezes que você fala com o Senhor, Ele te responde. Porque Deus se relaciona conosco. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele pergunta ao Senhor. Então consultou Davi ao Senhor dizendo: perseguirei esta tropa, alcançá-lo-ei. E ele lhe disse, e o Senhor lhe disse: persegue-a. Porque de certo
alcançarás e tudo libertarás. Vai. E quando ele se posiciona em ir, os que estavam desanimados se levantam também e vão com ele. Se você para, a tua casa para, a tua família para. Mas se você se levanta, muitos que não acreditavam em você vão se levantar e vão para a guerra com você. E vão buscar tudo aquilo que foi roubado. Vão buscar tudo aquilo que foi tirado de vocês. Pode aplaudir porque ele é digno. Ele parte com 600 homens. 200 estão cansados. 400 vão. Ele encontra um egípcio que estava doente. Ele dá de comer para o moço egípcio e ele entrega tudo. Ó, tá lá. Ah, se fosse um de nós, você que entrou lá na minha casa, você que fez isso comigo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que amou o seu inimigo e deu comida para ele. E a Bíblia diz para nós orarmos. A Bíblia diz que eles alcançam os inimigos. E mesmo cansados da guerra que eles vinham, mas fortalecidos no Senhor. Você que está dizendo que está cansado, hoje o Senhor quer te fortalecer. Você que está dizendo que já não aguenta mais, que já passou tantas lutas, tantas guerras, tantas situações, o Senhor quer te fortalecer. Porque o Senhor não quer que o inimigo leve nada que Ele te deu. Os seus filhos são herança do Senhor. Os seus filhos não foram gerados para o inferno. Os seus filhos não foram gerados para Satanás. Os seus filhos são sacerdotes do Deus Altíssimo, para ser usados como instrumento de Deus nesta terra. E no Senhor, como foi Davi, assim será com você. Assim será com a sua casa. Porque você decide nesta noite a não ficar preso na situação, mas a buscar uma direção do que você deve fazer. Que você não vai se lamentar, e que você vai ficar chorando, desmaiando, mas que você vai se levantar na força e na graça daquele que é grande, que é poderoso. E você vai continuar marchando, e você vai continuar guerreando por aquilo que é teu em oração. Entenda que Davi não vai para a guerra sem orar primeiro. Ele ganhou a guerra primeiro no mundo espiritual. Depois ele ganhou a guerra no mundo natural, no mundo físico. Ele ganhou a guerra primeiro. Não vá resolver problema sem primeiro orar. Não pega uma causa e coloca na mão do advogado para resolver sem orar primeiro. Não compre sem orar. Não venda sem orar. Não case sem orar. Não faça uma faculdade sem orar. Coloque o Senhor à frente de tudo e você será bem sucedido. Coloque o Senhor à frente de tudo que você fizer. Dá prioridade a Ele. Convide a Ele a te ajudar a tomar as decisões corretas. Consulte ao Senhor. Consulte ao Senhor. Pergunte ao Senhor. Deus ainda fala com o homem. Deus ainda fala com você. Eu não estou falando, queridos, que é através de profecias, não. Tem hora que você não vai ter um profeta perto de você.
Mas você vai ter a maior profecia, que é a palavra de Deus. Você vai ter o Espírito Santo, que vai instruir o teu coração naquilo que você tem que fazer. Deus vai soprar os ensinamentos no teu ouvido quando você estiver dormindo. Ele vai falar com você. Ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Perderam uma aliança lá no acampamento. E eu falei para a menina assim, pede o Espírito Santo para te ajudar a encontrar onde é que está essa aliança. Porque há muitos anos atrás, muitos mesmo, 30 e tantos anos atrás, no começo, eu tenho 37 anos de casada. Me casei com 17 anos. Para não arranhar a aliança, né? Você tinha isso, pastora? Eu tinha. Para não arranhar, eu tirava a aliança. Lavava a luz, tirava. E um dia eu não achei a aliança. E eu procurei essa aliança. E de noite eu sonhei. Eu ouvi uma voz que disse para mim: a sua aliança está lá na caixa de gordura da cozinha. E eu falei, sério? Deus falou que a aliança está lá na caixa de gordura. Ele foi lá, esvaziou tudo e foi abrindo. Onde é que estava a aliança? Lá na caixa de gordura da cozinha. Tão pequena, mas era tão importante para mim. Se é importante para mim, é importante para Ele. Se é importante para você, é importante para Ele. Deus sabe de tudo da sua vida. Se coloque de pé para nós orarmos.